aula de hoje, vamos aprender uma ferramenta bem útil, que é a ferramenta de texto. E a gente vai fazer essa animação aqui, ó. A gente vai reproduzir essa layer de texto aqui. Como que faz? Ó? Primeira coisa, a gente vai cortar o trechinho onde está aparecendo isso, né? Com a setinha do teu teclado, você consegue avançar frame a frame. Então, ó, a gente vai avançar os frames até a hora que o personagem aqui fica apagado. Aí você seleciona tudo e dá Ctrl K e vai até o final dessa layer aqui, ó. Vai indo passo a passo até aparecer esse primeiro frame. Aí você, mesma coisa, dá Ctrl K. Legal, a cena está separada, você bota o bloquinho para cima. Agora vamos para a ferramenta de texto em si. Para acessar a ferramenta de texto, o atalho dela é o Ctrl T. Quando você digita o Ctrl T, ele vai abrir a opção aqui do novo título. E o que é interessante é que ele já abre esse novo título exatamente com as configurações que você vai estar utilizando na tua timeline. No caso, a minha timeline aqui que eu estou usando é 1920 por 1080 e 23.976 frames por segundo. Ele vai abrir exatamente com esse formato. Então eu vou colocar aqui, chamar de título 1 em caixa alta. Tá aqui, ó. Se você reparar, ó, ele vai estar projetando o fundo onde você deixou a tua agulha de projeção aqui, ó, para você poder se basear onde que você vai criar essa layer. A outra coisa é que automaticamente ele já cria um arquivinho aqui na tua aba de projetos, que você vai simplesmente pegar esse arquivo e arrastar para cima do teu vídeo. Vamos lá, como é que a gente vai recriar isso daqui? Como já tem o fundo preto, a gente tem duas opções, ou simplesmente deletar o vídeo que está embaixo ou fazer um fundo preto, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá, aqui tem duas opções, 3, 2, 1. Aqui tem duas opções para a gente fazer, ou recriar o fundo preto, ou simplesmente deletar o vídeo que está lá embaixo, que está sendo projetado, e utilizar o próprio black da timeline. Vamos recriar esse fundo preto aqui. Então a gente faz dessa forma, a gente clica aqui na ferramenta de retângulo, aí você vai criar um sólido aqui em cima. Que está até aqui a opção, tipo de preenchimento sólido. Esse sólido você vai mudar a cor dele para preto. Poderia simplesmente você deletar o vídeo, mas é legal criar isso, que isso vai ser útil para você em outras situações. Então o nosso título 1, nós chamamos aqui de fundo preto e vamos deixar ele quietinho lá. Então vamos pegar aqui o fundo, fechar aqui e o fundo preto está pronto. Né? Vamos puxar ele aqui para a timeline. Ó. Nós chamamos ele de título 1. Vamos renomear ele, né, para não confundir. Então vou colocar aqui. Fundo preto, pronto. Fica renomeado bonitinho. Você clica e arrasta de novo para a tua timeline e está aqui, fundo preto. Novamente nós vamos acessar a ferramenta de texto para a gente recriar essa layer aqui. Então vai ser Ctrl T novamente. Então aí sim vamos chamar de... Melhor, né? Vamos chamar de título da aula. Fica mais fácil. Vamos recriar exatamente essa frase aqui, ó. E usando uma fonte parecida e o efeito um pouquinho parecido também. Então vamos lá. Você clica na ferramenta T, aí vai permitir você abrir essa caixa aqui, ó. Que você vai poder escrever o que você quiser aqui. Essa fonte, eu tenho uma parecida aqui no meu computador que é Bebasneue. Não sei exatamente a pronúncia disso. Mas essa fonte você consegue achar ela para baixar gratuitamente na internet. Então vamos recriar a frase aqui que eles colocaram. A princípio a nossa fonte não tem nada a ver com essa, né? Mas você vai ver que vai ficar. Vamos centralizar. Aqui, ó, estilo de fonte, vamos usar aqui o bold. Já melhorou um pouquinho, né? E vamos aumentar o tamanho dela para ficar no tamanho aproximado à frase que o editor usou no filme aqui, ó. Tá aqui, legal. Recriamos aqui com a fonte até um pouco parecida, né? O 16 Years Later.
Legal, posicionamos. Por que é importante você posicionar na mesma posição que está? Você, aliás, definir o posicionamento dela por aqui. Porque se você precisar fazer qualquer alteração, não vai te confundir entre você alterar aqui e você ter que mexer pelos parâmetros. Porque a fonte você consegue também mexer perfeitamente pelos parâmetros lá de movimentação do vídeo. Mas é melhor já ajustar o posicionamento que você quer por aqui e fazer as outras modificações lá. E aqui a gente não mexe mais. Então está definido o tamanho da fonte. Tamanho bold. Legal, fechamos. Aí a gente vai pegar aqui título da aula e jogar exatamente em cima aqui, ó. E a gente vai puxar o nosso fundo preto e vai jogar para cá também, ó. Então essa aqui é a fonte que a gente recriou. E aqui é a fonte do filme. Só que se você reparar, a fonte do filme tem uns detalhezinhos aqui de luz, né? Tem uma sombrinha, tem uma certa textura. E é esse pulo do gato que a gente vai pegar agora. Vou ensinar você a fazer essa textura. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos ajustar o tamanho dela. Tá pegando exatamente em cima do corte que a gente fez, ó. Legal. Agora vamos definir aqui a textura e as cores dela, para ficar parecido com essa fonte aqui, ó. Cadê? Essa aqui. Vou deixar ela um pouquinho de lado para a gente poder ter ela como parâmetro. Então vamos lá. Que efeito que a gente vai usar aqui? Primeiro ele tem um efeito chamado degradê, que é esse aqui, ó. Gerar, efeitos de vídeo, gerar, degradê. Você pode digitar ali na busca também que vai aparecer. Você pega esse efeito, joga ele em cima do objeto que é o teu título. Ó, já mudou um pouco as cores dele, né? Fecha essa abinha aqui. Então, indo nos parâmetros do efeito degradê, você vai ter essas opções aqui, ó, da canetinha, que você consegue inverter a posição, e o tipo de degradê que você quer, ó, que é o degradê linear ou radial. Aqui, ó, vamos analisar. A gente percebe que essa parte está um pouquinho mais clara e essa parte mais escura. E aqui o degradê que a gente jogou, ele está ao contrário. Então, a primeira coisa que a gente vai mexer, a gente vai deixar esse parâmetro aqui preto, meio grafite, ó, não exatamente preto. Ok? E o de cima branco, fazer um branco bem chapado mesmo. Tá aqui. Agora, qual a outra medida aqui que a gente vai fazer? A gente vai mexer nesse parâmetro daqui, ó, onde está o 180. Ó. Se você reparar, ó, você movimenta ele, você coloca mais preto, você expande o preto para cima ou para baixo. Então, ó, vamos colocar ele um pouquinho mais para baixo. E o branco aqui que está zerado, ó, a gente vai... Vamos clicar aqui para você... Clicando aqui, ó, você consegue ver onde que está um e onde que está o outro. Ó. Que aí você consegue ver exatamente a medida que você vai usar. Então, vamos deixar aqui mais pretinho. E aqui a gente vai descer essa mira, ó, já ficou bem parecido, bem próximo, né, do que estava. Criamos aquele efeito de luz, ó. E aqui você consegue mexer para a direita ou para a esquerda. Então, tá aqui. Se você muda para radial, ele cria um efeito arredondado que dá para fazer uma coisa bem legal também. Então tá aqui feito, ó. Como que ele tá? O dele tá um pouquinho mais branco, né? Vamos tentar deixar aqui, fazer as duas se encontrarem para ficar aproximado daquele branco que ele fez. Tá aqui, ó. A nossa layer está criada e está definida. Agora vamos fazer a animação dela. Se você reparar, ó, na do filme, tem um movimento, ó. Bem suave, mas tem. É esse movimento que a gente vai recriar. Vamos reposicionar. Vai sempre salvando, tá, teus projetos. Aqui na layer de título, você clicar nela, a gente vai mexer nesses parâmetros aqui agora. Clicando nessa setinha, você vai abrir essa área aqui, que é a área que vai mostrar as animações que você fizer. Então, qualquer parâmetro desse aqui, ó, que tem esse reloginho, ele é animável. E é bem interessante. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mexer no parâmetro da escala. Então, clicando aqui, automaticamente ele já cria um keyframe, que está aqui, ó. Então, esse keyframe a gente vai... Vou puxar ele um pouquinho para frente para você visualizar bem, ó. Vou deixar ele aqui.
e a gente vai criar um outro keyframe no final do vídeo. Ó. Clicando aqui na bolinha, ó, adicionar ou remover quadro-chave. No Premiere em português chama quadro-chave. Legal, o que a gente vai fazer? É esse quadro-chave que vai definir o movimento do que o teu vídeo que a tua layer vai fazer, e serve para vídeo também isso. Clicando com Shift, você consegue jogar a agulha exatamente em cima do quadro-chave. Isso é importantíssimo para você fazer exatamente o mesmo movimento quando for mexer no keyframe. Porque se você mexe na agulha no outro ponto, ó, ele automaticamente cria outro keyframe. Então, segurou o Shift, vamos lá para o keyframe final. Aqui de 100, a gente vai aumentar para 120, para a gente visualizar bem o movimento que vai fazer. Tá aqui. Então, vamos testar aqui nossa animação para ver se está funcionando. Ó. Legal, né? Já funcionou. Só que tem outro pulo do gato que dá para você fazer aqui agora. Selecionando as duas, ó, clicando com o botão direito em cima de qualquer uma delas, você vai ter essa opção aqui, ó, aumentar suavização. Clica nela e você vai transformar o keyframe nesse formato aqui, ó. O que ele fez? Ele suavizou o teu movimento, ó. O que ele faz? Ele dá uma aceleradinha no começo e dá uma freada no final, que dá uma cara bem profissional para o teu movimento, ó. Percebeu? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para você ver como é que ele estava sem essa animação. Ó. Fica meio dura a animação, né? Ó. Deixar rolar tudo. Sem e com. De novo, ó, botão direito. Aumentar suavização. Tá aqui, ó. Para fechar, a gente vai pegar esses keyframes e vamos jogar ele bem para a pontinha do vídeo, ó. Para assim que o vídeo entrar, que a layer entrar, já entra a animação junto. Ó. Legal, né? Vamos só fazer um ajustezinho fino aqui na posição dele, jogar ele um pouquinho mais para o meio do vídeo. Para saber se está no meio ou não, você pode usar essa opção aqui, ó. Esse quadro que ele vai te dar a direção de onde você está trabalhando com a tua title. Então, está criado aqui, ó. Reproduzimos aqui mais próximo que a gente conseguiu a layer do filme. Faltou um detalhezinho para dar uma textura final. Tem um outro efeito que dá para jogar, que é o sombra projetada. Se pegar ele e jogar, ele vai criar um efeito. Esse aqui é o retoque final. Opa, vou voltar aqui. Pronto. Ele é o retoque final do teu vídeo. O que ele vai fazer, a sombra projetada? Ele vai criar uma sombra nele da cor que você quiser. Ele tem uma textura lá, né? Vamos criar aqui uma sombrinha branca do vídeo. Olha aí, ó. Já deu uma diferenciada, né? A distância, vamos colocar no 3. Só para dar uma textura nele. A direção, vamos ver se vai fazer diferença mexer aqui. Vai. Então, a direção vamos colocar aqui no 100, vamos colocar no 100, vai ficar um valor redondo. A direção vamos colocar no 100 e a opacidade vamos colocar no 100% também. E eu tirar, vamos lá. 100 não ficou legal no 100. Vamos colocar em 90% de opacidade. Tá aqui, ó, a nossa sombra. Vamos testar para ver. Pronto, ó. Agora sim está finalizada. Deu uma texturazinha um pouco mais próxima do que estava lá, né? Então, ó, tá criada a sua layer. E dessa forma, essa é uma das formas, né, de usar a ferramenta de texto nos seus projetos. Então, até a próxima dica aí, boas edições!